criei e me ralei. E isso é uma questão que, se a gente parar, a gente faz isso muito na nossa vida. Agora, antes de vir para o Luz, cheguei atrasada. Por quê? Porque deu um problema no meu carro. E como é que eu encarei esse problema sendo trabalhadora da luz, né? Ritual cigano ontem, saravada. Vocês estão vendo que eu tô sem voz, que a gente teve ritual cigano ontem, entendeu? Hoje é um dia muito especial, a entrada da primavera, com toda essa sabedoria, com todo esse conhecimento. O que aconteceu quando eu vi meu carro estragado? Mas nossa, me ralei. Mas fiquei doida com o carro, fiquei doida com o portão que eu que mandei construir errado. Daí o meu pensamento, eu já fiz o quê? Uma criação, que não precisa ser só palpável, não é só da gente mexer a criação. A criação é mental. E eu fui lá e eu criei um furacão. E fiquei doida daí com o carro, com o portão. Daí já fui, né, a gente começa a se espraiar, né, na doideira. Já fiquei doida com o cachorro que tava latindo. Já fiquei doida com o horário. Já mandei mensagem pra minha mulher. E daí eu vou ter que usar o teu carro, porque o meu carro não sei o que, rarará. Já enlouqueci um pouco também, daí já consegui passar pra ela que tava até no banco. Não tava nem ali. Já dei sente aí também essa relação aqui. E é interessante como a gente faz isso, né? Porque uma das táticas que a gente tem que perceber da nossa mente é essa força que a nossa mente tem. Daí, claro, me sentei com a Lu, coitada, né? Mas escolheu, né? Agora vamos ter que encarar, né? Olhei pra ela e disse, amor, eu tô isso, dela me ouviu reclamar bastante, coitada. E daí eu, lá na minha reclamação, comecei, não, mas eu já liguei pro mecânico, amanhã eu vou conseguir levar. Graças a Deus a gente tá com uma reservinha, se precisar, tem essa reservinha. E não sei o que, e tem teu carro pra ir no Luz, mesmo atrasada, né? Ou melhor, chegando em cima do laço. Mas, então, poxa, de um jeito ou de outro eu fui me harmonizando, né? Mas o primeiro gatilho foi, tô ralada. Porque qual que é a maior ferramenta magística que a gente tem? Que cada um de nós tem? Qual que é o potencial magístico, mágico mesmo, que cada um de nós tem? A mente. Isso mesmo, o nosso pensamento. O nosso pensamento, ele gera um eletromagnetismo. Né? O nosso corpo, eu não sei se vocês sabem, mas não é só feito de matéria, tá? Nós da Casa Espírita falando isso, mas é verdade, tem um espírito. E esses outros corpos, eles têm essa questão eletromagnética. Mas vocês vão dizer o que é esse eletromagnético, né? Porque essa energia é neutra. Quem vai dar potência para ela é o nosso pensamento. É o pensamento que dá essa força, vontade do nosso eletromagnetismo. Então, a maior força magística que a gente tem é o nosso pensamento. Porque ele tem esse raio eletromagnético. E ele alcança as coisas, alcança as pessoas, alcança os animais. E é interessante que a gente olhe um pouquinho mais, né, para essa situação. Porque o nosso pensamento é a origem. A origem da nossa fala parte da onde? Da onde? Do pensamento. Estou gostando, vocês estão interagindo bastante, né? Tá, então, a origem da nossa fala é a nossa ação. Pensamento, total. Claro, a gente vai dizer, não, tem gente que fala e age sem pensar. Não, cara, tinha um pensamento ali. Nem que for um instintivo. Eu vou agir no susto. Mas vai ter uma força motriz que vem da nossa mente para ter uma reação. É dali que vem a nossa origem de tudo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola. Mas que cola. Então, é interessante a gente pensar nisso. Tem uma frase do Freud que fala assim, ó, o pensamento é o ensaio da ação. Interessante, né? Porque pode ser que o pensamento não mate uma pessoa, né? Senão eu acho que eu já tinha, né, sido presa. Vocês não. Ah, tá, né? Bando de santo agora que eu quero ver, né? Vai dizer que nunca tentaram estrangular uma pessoa. Só no pensamento, vocês olham assim, ó, tá assim, ó.
te encarando. Ah, então tem pessoal... Ô, gente, eu tô olhando com uma cara muito feia, tá? Vocês estão vendo? Exato, é o pessoal de cima. Aqui, ó. Mas, ó, é uma cara muito feia, entendeu? Então, você tá ali olhando pra pessoa assim, secando ela, sabe? Mas tá ali no teu pensamento. Essa pessoa vai morrer? Não, né? Oxe. Não, até depois se acontece alguma coisa, tu diz, foi culpa minha, eu pensei, poderoso, né? Deus na terra. Mas assim, é interessante a gente saber que o pensamento, ele não tem essa força. Mas, vamos dizer que eu, sei lá, não gosto do meu chefe, tá? Meu chefe é muito bravo. E todo dia eu tenho esse pensamentozinho de querer o mal dele. E querer o mal dele. E querer o mal. Daqui a pouquinho ele me dá umas atas para fazer, me dá alguma coisa e eu vou lá e boicoto, saboto o meu chefe. Por que, gente, que eu fiz isso? Pensamento. Pensei, criei, perco o emprego e me ralei. Mas é interessante. O pensamento, ele vai tendo essa força motriz da nossa ação. Assim para o positivo também. Se eu tenho uma desavença com uma pessoa, um familiar meu, vamos dizer, tem uma coisa mal resolvida com um familiar meu, e eu busco, no meu pensamento, estar resolvendo isso. Estamos resolvidos, estamos conseguindo conversar, estamos conseguindo interagir. Quando essa pessoa vem na minha frente, eu vou dar um tapa? Eu vou dar um grito? Não, né? O meu pensamento já começou a co-criar a minha próxima ação. Como eu disse para vocês, o pensamento é neutro. O que vai dar a polaridade é a minha vontade. É a ação que eu vou tomar depois de pensar nele, é a minha... Realmente, o pensamento vai ter ali uma potência e a minha ação vai ser dita pela polaridade que eu vou estar vibrando. Se eu estou querendo realmente resolver, ou se eu estou querendo resolver na fala, no amor ou na porrada, né? Então, isso tem a ver com a construção do nosso pensamento. E é a lei da atração, né? A Monja Coen fala muito sobre a questão das causas, das condições e do nosso esforço. Então nós vamos ter as causas, onde o planeta está dando aí todos os motivos para a gente estar caminhando. Nós vamos ter as condições, que é como que eu estou naquele momento, e o nosso esforço. O que eu posso fazer com o que eu tenho nas minhas mãos? O que eu posso agir? Até ela conta num videozinho, se olhar no YouTube, tem muito material dela, né? Que ela estava buscando um emprego num banco, né? Bem antigo, antes dela ser monja e tudo mais, ela estava começando nas práticas dela. E a Monja Coen, ela não estava conseguindo esse emprego. Não estava de jeito nenhum. E daí ela foi lá no Banco do Brasil, falou com o pessoal, e os caras disseram, não, essa vaga não tem. Daí o outro dia ela foi lá e disse, poxa, mas todos esses caminhos estão fechados para mim. O que eu posso fazer? Meditar. Olha só, né? Podemos meditar, gente. Parar um pouquinho, respirar, observar a nossa mente. Então, ela foi lá e meditou. Daí a Monja Coen meditou e chegou à conclusão de que ela iria aonde o universo levaria ela. Ela entrou dentro do carro e começou a dirigir. A sinaleira abriu e ela pegou a direita. Quando ela viu, ela estava exatamente na rua do Banco do Brasil. E ela parou o carro assim, olhou o banco e de repente a recepcionista lá do banco olhou para ela na rua e disse, ô moça, tu não queria uma vaga? Tu acredita que o cara que estava nela saiu e ela vagou para você? Uau, né? Força do pensamento. Ah, foi porque ela tinha um pensamento positivo e estava aberta que aconteceu isso? Gente, quanto mais positivo a gente tiver, mais aberta a nossa visão vai estar, por sinais que vão se dando. Quanto mais negatividade, mais denso a gente tiver, mais uma viseira, tipo de carroça mesmo, vai estar em nós. Porque a gente fica preso no problema. E quando a gente começa a positivar, a gente abre possibilidades. Então, no momento que você abre possibilidades, você está de um jeito ou de outro, forma os pensamentos. Formando de um jeito ou de outro um equilíbrio emocional.
E claro, abrindo a possibilidade para o universo estar te trazendo essas respostas. É interessante, né? O Drauzio Varela também fala. Ele diz que tinha um senhor que tinha acabado de se casar, um moço que tinha acabado de se casar e teve câncer. E daí esse moço estava com câncer e estava apavorado, porque na época não tinha todos os tratamentos, né, que tem hoje em dia. E daí o cara pegou e fez o quê? Descobriu que tinha um tratamento nos Estados Unidos. E ele não tinha dinheiro para isso, mas ele foi atrás. Ele juntou com familiares, ele fez rifa, vendeu coisas e conseguiu dinheiro para ir até os Estados Unidos. Chegou lá no hospital com $200. Só. Não tinha nem onde ficar. E os caras do hospital não abriram as portas para ele. O cara se curou, voltou para o Brasil curado. Daí vai dizer para mim, não, é pela força do pensamento que o cara se curou? Oxe, gente, olha, é difícil que a montanha venha, mas a gente pode ir até lá. O esforço vale. O nosso pensamento, ele é o início. Depois vai vir a nossa criação. E daí vai vir a ação disso. Onde eu posso ou não me ralar, né? Onde eu posso conseguir o meu objetivo. E é interessante a gente perceber que essas energias, elas estão aí, né? Para nós. Até uma coisa que a Monja Coen fala é em relação à aversão. Quando a gente tem muita aversão a alguma coisa, a gente acaba atraindo ela. Vocês nunca perceberam isso? Tipo, tomara que aquela pessoa não passe na rua quando eu estiver lá. Que eu nem vou olhar. Aí a pessoa tá lá. Aí você passa assim na rua. Ó, gente, com a cabeça virada aí. Ai, esqueço o pessoal do segundo piso. Mas a gente passa de outro jeito. Querendo evitar. Medo de cachorro. A Monja Coen fala disso. Tem lá vários cachorros no templo. O cara tem medo de cachorro. Entrou no templo. Os cãezinhos que são normalmente amorosos, bonzinhos. O cara que entrou com medo, o cachorro já olha diferente, já começa a rosnar. Atrai. A gente atrai muitas vezes essas situações exatamente num propósito de estar trabalhando em cima delas. Por isso que muitas situações adversas acontecem, não é à toa. É pra gente estar trabalhando elas? É pra gente estar se lapidando? Olha eu lá com o carro. Podia de um jeito ou de outro ter dito, não, acabou a minha noite. Não vou vir no luz. Não estou energeticamente, né, por causa do carro. Quais são realmente as ações que nós queremos tomar, né, frente aos nossos pensamentos? A gente precisa começar a trabalhar esse desapego para dar espaço para novos caminhos, para dar espaço para novas criações. Mudança de hábito é uma chave importantíssima. Mudar os nossos hábitos vai trazer o quê? Saúde, não só física, mental, emocional, maturidade. Porque a pessoa que está acostumada todo dia a olhar notícia de tragédia, de, né, ai, que tá horrível o Brasil, e não sei o que, e só, né, se alimentar desse tipo de notícia, isso é um hábito denso. Imagina como é que tá a cabeça dessa pessoa. Mas e agora a pessoa que ouve o mantra, faz alguma oração? Poxa, com certeza o pensamento está diferente, está mais aberto. O Divaldo Franco tem uma palestra, olha, eu vou dizer o nome aqui para vocês pegar no YouTube, tá? Como o poder da mente e pensamento pode interferir, prejudicar e matar. Tá? Como o poder da mente e pensamento pode interferir, prejudicar e matar. E daí eu vou ter que contar essa para vocês, que o Divaldo Franco, ele é demais. Se tem um palestrante que eu olho assim e digo, putz, esse cara aí, ó, exemplo é ele. Então, Divaldo tem uma coleção, gente, de orquídeas, de flores. Ele adora. E ele diz que, óbvio que eu não vou passar com o humor que ele passa, mas ele fala que uma das coisas que o colecionador gosta é dar inveja para outro colecionador, né? Então ele foi lá e chamou uma amiga dele, que também tinha essa coleção de flores. E ela olhava assim e não dava muita questão para a coleção. Dizia, essa eu tenho, essa eu tenho, essa eu tenho. Até que um dia, uma amiga do Divaldo foi na Suíça, cara,
e trouxe umas flores lá da Suíça, que eram extremamente, assim, delicadas. Elas chamam Edelweiss, se eu não me engano. E daí precisava de gelo, precisava de um adubo especial, irarará, e o Divaldo botando lá. E daí, um dia essa amiga dele vai lá de novo. E daí ela vai olhando a coleção e diz, essa eu tenho, essa eu tenho. Da pouquinho ela olha lá, a Edelweiss, e diz, meu Deus, como é que você conseguiu isso, Divaldo? E ele, uma coisinha aí, né? Como se não fosse uma coisa que ele estivesse cultivando todo dia. E daí ela olha, da pouquinho ele sai assim, ela diz, dá uma olhadinha lá na Edelweiss, tu vai ver que deu uma murchada. Ela falou isso. Nunca aconteceu com vocês? Chegou lá uma pessoa e de repente murchou uma plantinha, a criança ficou com febre, o bichinho passou mal. Ele chama isso de olho gordo, mal olhado, né? Que é interessante porque, se lembra, né, a força pensamento que a gente falou até agora, né? Pode ser positiva ou pode ser negativa. E essa pessoa realmente tinha um potencial energético muito grande. E daí, com a força do pensamento, essas mais sutis, que são as plantas, os bebês, algumas coisas, materiais, mais sutil, reverberou essa energia. Ele chegou lá e o Edelweiss estava caidinho. Ele disse, meu Deus do céu. Ela disse, não, eu faço sempre isso. O que o Divaldo disse? Taca-lhe passe. Tacou-lhe passe na planta, tacou-lhe passe na mulher. Vamos usar nossas ferramentas, né? E disse para ela, vem aqui, que eu vou te ensinar a trabalhar com essa energia. Porque é isso, né, gente? Tu acredita que essa senhora começou a desenvolver mediunidade junto com o Divaldo e depois ela acionava grandes curas. Grandes curas, cara. Sabe, tipo, e daí uma pessoa que era julgada como uma pessoa negativa, que fazia a planta morrer quando chegava em casa, se tinha inveja de alguma coisa. Mas o potencial energético do mal é o mesmo potencial energético do bem, lembra? A energia é neutra, a vontade, o poder, quem dá é nós, o nosso pensamento. E ele começou a ensinar sobre mediunidade, a ela dar os passes. E de um jeito ou de outro essa situação mudou. O pensamento mudou. Porque a gente precisa começar a trabalhar de um jeito ou de outro a nossa energia, a nossa mediunidade. A gente tem o livre-arbítrio do nosso pensamento. Vocês já viram um desenho que tem o anjinho e o diabinho? Vocês estão ligados nisso? Que tem o diabinho e um anjinho do nosso lado falando? Estamos ligados. Oxe, que interessante, né? A gente saber que a gente tem essa possibilidade de tanto pender para um lado quanto para o outro. É uma questão realmente da gente adquirir uma ética e conseguir caminhar nela. E não interferir na vida dos outros, por exemplo, não fazer o mal para o outro. Quem sabe não conseguir nem falar mal do outro. Oxe. Porque o diabinho está ali dizendo, fala mesmo. E o anjinho dizendo, você foi no ritual ontem. Vamos tomar uma postura. Tem uma lenda indígena que diz que a gente tem dois lobos. Que tem o lobo negativo e o lobo positivo. Qual que é que você está alimentando mais? Qual que é o que você está dando mais poder para a tua vida? O nosso padrão, então, energético, a nossa energia, depende do nosso esforço de sair desses hábitos densos. Quanto mais energia positiva, então, mais abertos aos sinais, mais aberto às possibilidades que o universo está nos dando. Quanto mais fechado, ou melhor dizendo, quanto mais energia densa, menos essa visão vai ser. Então a gente começa a criar uma armadura que repele essa energia. A gente não consegue mais ver a beleza no mundo. É verdade, olhar para o céu e ver, olha que bonito essa criação divina. Olha que grato que eu sou de estar aqui respirando, podendo estar nesse planeta. Olha que belo que são essas plantinhas, essas crianças, o que for. Olha que belo que é esse terreiro cheio assim de gente, com vontade de se renovar, com vontade de estar colocando cada vez mais a luz em prática nas suas vidas. Se a gente está com essa armadura, a gente vai repelindo todas essas energias e não percebe mais a beleza.
E é interessante que a gente não tem a culpa do negativismo. O nosso mundo é dual mesmo, cara. O que a gente pode fazer é escolher. E tomar como uma escolha diária. Hoje eu vou vibrar na luz. Hoje eu vou ser mais positiva. Hoje eu não vou reclamar tanto. Devagarzinho, né? Hoje eu não vou julgar tanto. Aos poucos. Porque a responsabilidade energética é nossa. Está nas nossas mãos, no nosso pensamento, a gente começar a fazer diferença. Até porque nós sempre vamos estar acompanhados dependendo do nosso padrão energético, não é mesmo? Se eu estou muito denso, se eu estou só pensando em coisa ruim, só em pegar meu chefe, sei lá, a sogra, o que for, gente. É verdade? Quem que vocês acham que vai estar acompanhando vocês? Mãe Maria e Chico Xavier, que não é, né? Com certeza. Mas agora, se eu começar a vibrar mais positivo, quem sabe os espíritos de luz também vão poder chegar mais fácil na minha vibratória. E eu vou começar a ter mais responsabilidade sobre as pessoas que eu encontro no meu caminho. Começar a levar palavras de amor para pessoas que estão em necessidade. Vamos mudar, gente, mas não precisa ser, né? De um dia para o outro, mudei totalmente. É devagarzinho. É observar o nosso pensamento. Esses dias a Jaque falou, né? A gente fala muito do orar e vigiar. Vamos orar e vigiar. E a gente sempre olha para fora. Não, tô orando e tô vigiando. Olha, nada vai me pegar. E não é bem assim. A gente tem que orar e vigiar os nossos pensamentos, as nossas ações. Vamos vigiar aquilo que a gente está frequentando. Vamos orar em cima disso e achar soluções positivas que vão estar engrandecendo o nosso espírito. Gratidão, pessoas. Gratidão, amados. Vamos ter um ótimo trabalho essa noite.